Olá, oitavo ano, bom dia. A aula de hoje ela vai ser rapidinha, tá? Por quê? Porque é o nosso resumo do assunto de Revolução Francesa. As duas aulas de Revolução Francesa já estão na plataforma, foram postadas semana passada, tá? Tem uma aula bem grande de 20 minutos e uma outra continuação que é de quase 10. Então, vocês podem dar uma olhadinha lá, tá tudo detalhado. Mas aqui eu vou fazer o resumo das etapas para poder vocês lembrarem de algumas coisas e fazer a atividade, que eu vou deixar na plataforma. A atividade também pode ser feita com auxílio do livro e, é claro, com auxílio das aulas, das duas que eu já postei e dessa, tá? Então, vamos lá. A Revolução Francesa, ela foi um acontecimento muito importante que aconteceu lá nos anos 1700, quase 1800, mais especificamente 1789 na França, e foi uma revolução que tirou o rei francês do poder, tá? É uma revolução contra o absolutismo, certo? Mas por que essa revolução aconteceu? Por quem ela foi feita? Pela população mais pobre e pela burguesia, tá? Que eram camadas da sociedade francesa que não tinham participação política, não tinham poder de decisão. Então, eles se revoltaram e conseguiram tirar o rei francês do poder. Vamos lá relembrar os acontecimentos de antes da Revolução, as causas, na verdade. A sociedade francesa estava passando por uma crise muito grande por vários motivos, principalmente a fome, que estava abatendo a população mais pobre, principalmente os altos impostos, que eram pagos pela população mais pobre e pela burguesia, e principalmente a questão dos votos por estado. Por quê? Porque a sociedade francesa ela é dividida em três. O primeiro estado era o clero, o segundo estado era a nobreza e o terceiro estado era o povo, a população mais pobre e a burguesia. Esses dois aqui dondocos de cima, o primeiro estado e o segundo estado, não pagavam imposto. Eles eram sustentados pelo terceiro estado, pelo povo e pela burguesia. Somente o terceiro estado pagava impostos. Então, isso acabou revoltando a população, que fez uma revolução para acabar com essa sociedade, para acabar com o rei, que era quem sustentava tudo isso, né? Que era o rei que permitia que a sociedade funcionasse dessa forma. Qualquer decisão que o povo e a burguesia quisessem tomar, eles não podiam, porque eles sempre perdiam na votação das assembleias. Porque o primeiro estado dizia sim, o segundo estado dizia sim e o terceiro estado dizia não. Saía perdendo, porque eles eram voto vencido. Clero e nobreza sempre votavam juntos para conseguir o que eles queriam, dependendo dos interesses dele. O povo e a burguesia nunca conseguiam o que eles queriam, apesar de ser a parte da sociedade mais importante, porque eram os que sustentavam a sociedade. O povo pagava impostos demais e era bastante pobre. A burguesia, apesar de ser rica, sentia muito essa questão do pagamento de impostos porque não tinha poder de decisão, certo? Então, o que acontece? O terceiro estado, preste bem atenção, o terceiro estado vai formar tipo um grupo, vai formar uma assembleia. Essa assembleia vai ser o início da revolução. Eles vão falar assim: nós temos a nossa assembleia e a partir de hoje as decisões que a França tomar vão ser tomadas pela gente, por essa assembleia feita pelo terceiro estado. Por quê? Porque nós somos maioria. Então, o terceiro estado, se reconhecendo como maioria da sociedade, falou assim: chega, o rei, o clero e a nobreza não mandam mais em nada, quem vai tomar decisões somos nós. Vocês acham que o rei francês ia aceitar? Claro que não. Ele não aceita e tenta destruir a Assembleia. Ele consegue? Não, porque o povo resiste e invade a Bastilha. A Bastilha é um prédio super importante na França que representa o poder do rei. Era inclusive uma prisão, tá? Super chique, super grande. E o povo invade a Bastilha, toma a Bastilha, é uma destruição total lá na França. E aí o rei se sente acuado e para com a loucura dele de tentar acabar com a Assembleia. Enquanto isso, outros países europeus, temendo que a população do seu país fizesse o mesmo, vai lá na França e tenta acabar com a revolução. Eles ficam enlouquecidos porque eles falam: gente, e se a galera aqui do nosso país resolver fazer a mesma coisa que os franceses lá estão fazendo? A gente não pode permitir isso. Então, os outros países europeus, eles tentam acabar com a revolução, eles invadem a França, só que a população se une, são vários momentos de guerra e eles acabam não conseguindo acabar com a revolução. Os países europeus aí saem vencidos, saem expulsos da França. Após esse conflito com os países europeus, o rei foge.
porque ele vê, cara, eles já conseguiram vencer outros países que vieram tentar acabar com eles, e esses outros países saíram daqui escorraçados, saíram daqui expulsos, então é hora de eu fugir. Então o rei foge, mas ele é pego no meio do caminho. Volta para a França e ele fica preso, tá? Aí se inicia uma nova fase da Revolução, que é a Convenção Nacional. O que é a Convenção Nacional? É a divisão de grupos políticos na França, tá? Tem os girondinos, tem os jacobinos e tem a planície. Você vai pensar na planície como meio termo, nem muito revoltado, nem muito tranquilo. Jacobinos como os revoltados e girondinos como aqueles mais tranquilos, tá? Convenção Nacional é essa divisão aqui entre os grupos políticos da França. Eles que vão tomar as decisões ali, tá? E a partir da Convenção Nacional, os jacobinos vão assumir o poder, vão assumir o controle. Como representação dos jacobinos temos Robespierre, tá? Robespierre assume a liderança da Revolução. E ele é jacobino, certo? Então, no momento em que se cria a Convenção Nacional, logo depois se faz o período do terror, tá? Que é um período em que Robespierre é o líder da Revolução e ele faz uma série de assassinatos durante esse período, por isso é chamado de período do terror. Mas quem é que ele assassina? Perigo para ele e para a revolução que estava sendo feita na França. Então, todos aqueles que ele achava que eram do lado do rei, que eram traíras, ele manda matar na guilhotina. Até mesmo o rei é assassinado por traição. Ele é assassinado de ter traído a França. Ele é assassinado com a justificativa de ter traído a França. Aí eu coloquei aqui, ó, no período do terror, muitas pessoas são perseguidas e assassinadas na guilhotina. A guilhotina acaba se tornando um símbolo desse período que o Robespierre comandou a revolução, que é chamado de período do terror. O Robespierre fica tão incontrolável que ele acaba até desconfiando dos amigos dele próximos. Então ele acaba sendo tirado do poder, ele é assassinado e os girondinos tomam o poder, tá? Que são justamente aquele grupo oposto ao grupo do Robespierre. Robespierre que era jacobino, né, mais revoltado, e os girondinos eram mais tranquilos. Então, os girondinos assumem o poder e formam uma nova forma de governo dentro da Revolução, que é o diretório, onde eles vão ter 5 diretores, um poder mais dividido, para não ter só uma pessoa liderando e tudo mais. Só que o diretório acaba não dando certo, não dura muito tempo e a Revolução vai sofrer um golpe, tá? Um militar muito importante na França vai dar um golpe na Revolução, que é o golpe 18 Brumário. E esse militar muito importante é o Napoleão Bonaparte, e ele vai dar início a um novo período na história da França pós-Revolução Francesa. Ele vai até se tornar quase um rei, porém as mudanças trazidas pela Revolução Francesa, elas vão continuar na França até os dias de hoje. E aquilo que os revolucionários franceses conseguiram alcançar vai continuar existindo na França, mesmo quando Napoleão Bonaparte dá um golpe, tá? Que é justamente a ideia de que todos são iguais, é justamente a ideia de que não existe nobre que seja melhor que o povo, não existe nobre que seja melhor que o burguês, de que todos são iguais, são ideias que vão se espalhar pelo mundo e que vão até mesmo fazer parte das constituições de vários países do mundo, certo, pessoal? Então é isso, vocês precisam saber essas etapas da Revolução até o momento que o golpe é dado por Napoleão e a Revolução acaba, e vocês vão precisar dessas informações para fazer a atividade de hoje. Um beijo, até a próxima aula.